Medida 936, quais são as ações que foram introduzidas por ela e os efeitos dessas ações para o direito de família. Meu nome é Mir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje estou aqui com a Bárbara Correia, advogada de direito de família, justamente para falar sobre esse assunto, bater um papo sobre esse assunto. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, nos acompanhe até o final do vídeo. Bom, para falar sobre os efeitos aí que as medidas introduzidas aí pela MP 936 trouxe, eu convidei então a minha esposa, a doutora Bárbara Correia, advogada de família, para tratar desse assunto. Mas eu vou deixar que ela também se apresente um pouco. Sim. Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Bárbara Correia, né? Eu sou advogada de direito de família. Inclusive, eu tenho meu canal no YouTube, que é E Agora Bárbara, né? É o nome do meu canal, que é onde eu posto conteúdo sobre direito de família. Trago bastante conteúdo. E, inclusive, trago bastante conteúdo agora sobre essa época da pandemia. Como ficam as visitas, pensão alimentícia. Então, tem bastante conteúdo lá. E hoje, né, o convite foi exatamente para trazer sobre essa questão dessa possível redução do salário, né, pela medida 936, e como fica aquele pai que paga pensão alimentícia com desconto diretamente em folha, já que ele, já dando um spoiler aqui, já que ele vai ter essa redução no salário dele, como ficaria, né, porque vai haver uma redução na pensão alimentícia do filho. Então, como fica nesses casos? Interessante, né, demonstrar essa interação que tem entre as diversas áreas, né? É uma medida que tem um cunho eminentemente trabalhista, mas que vai trazer aí alterações na vida da sociedade como um todo, né? E aí por isso que a gente está trazendo já isso aí para tratar com relação ao direito de família. Mas tu não deu aí teus canais do Instagram, Facebook, aproveita e já dá aí. Ah, verdade. Bom, gente, o meu Instagram e o meu Facebook, tá? É Bárbara Correia ADV, Correia, tá? Bárbara Correia ADV. E aqui o YouTube é E Agora Bárbara. Bom, então vamos passar então às medidas então que foram introduzidas pela MP 936 de 2020. A medida provisória 936 de 2020, ou 936, ela foi implementada em razão da pandemia que a gente anda enfrentando atualmente no país. A pandemia o combate ao coronavírus. Ela traz vários efeitos econômicos aí, para as empresas e para os trabalhadores, e o presidente da República então editou a medida provisória tentando trazer algumas alternativas que podem ser adotadas pelas empresas. A medida provisória 936 traz basicamente três ações ali. Uma é a instituição do benefício emergencial para preservação do emprego e renda, e também a possibilidade, então, da empresa reduzir a jornada e o salário do empregado de forma proporcional ou até mesmo suspender o contrato de trabalho desse trabalhador. A redução da jornada, por exemplo, ela pode ser uma medida adotada pela empresa e pode durar aí até 90 dias. Já a suspensão do contrato de trabalho, que é quando o trabalhador ele vai parar de prestar serviços para a empresa, ela pode durar até 60 dias. O que acontece? Quando a empresa opta então por uma dessas medidas, vamos seguir o exemplo aí da redução do salário e da jornada, ela pode reduzir... Reduz a jornada e reduz o salário. Isso, de forma proporcional. E aí então ela pode reduzir 25% do salário, reduzindo 25% também da jornada de trabalho. E o que acontece? Quando a empresa opta então por essa medida, ela reduz, ela pode escolher qual funcionário vai ser atingido por essa medida, e quando o funcionário ele tem a redução do salário, ele fica então elegível, ele vai receber o benefício emergencial, né, o tal do BEM, que foi denominado aí pelo Ministério da Economia como BEM. E aí como que vai se dar o BEM? O BEM ele é calculado basicamente com base no seguro-desemprego que o empregado teria direito se fosse desligado naquele momento. Então, se houve a redução da jornada de 25%, também houve redução do salário de 25%, ele vai ter então direito, ele vai receber um benefício correspondente a 25% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Não é o 25% que ficou diminuído lá, reduzido do salário dele. Não, ele não vai receber um benefício que seja equivalente à redução do salário. Então o salário dele igual vai diminuir. Basicamente sim. Todas as situações vai ter pelo menos uma pequena perda.
Sim. Até R$ 3.000, o salário até R$ 3.000, tem uma perda aí entre 400 e R$ 200, mais ou menos. Que já é uma perda considerável. Já é uma né? perda considerável. Então, a redução pode ocorrer então em 25%, 50% e 75%, se eu não me engano. As reduções da jornada de trabalho correspondentes, né, ao salário. E uma outra situação que é interessante já destacar aqui para o empregado, né, o trabalhador que foi atingido por essa medida, digamos que ele teve o salário e a jornada reduzida pelo período de 60 dias, ele vai ter uma espécie de garantia de emprego durante o período do acordo, mais o período, um período posterior correspondente ao período do acordo. Esse acordo de redução pode durar até 60 dias, mas não quer dizer que a empresa tenha Sim. que fazer isso por 60 dias. Ela pode indicar, não, eu vou reduzir só por 30 dias. Deixa eu ver se eu entendi. Se o meu empregador, tá? Meu patrão, ele suspende ele aplica, né, esse acordo comigo ali de diminuir o meu período de trabalho, a minha jornada de trabalho, pelo período de 60 dias. Ele resolve fazer isso pelo período de 60 dias. Quando eu retornar nesses 60 dias, eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Isso, é uma garantia de emprego, uma espécie de estabilidade. Uma espécie de estabilidade quando eu retorno. Tá? Isso. A mesma situação com relação à suspensão do contrato também. Tem uma garantia de emprego ali durante o contrato e depois o mesmo prazo do contrato para frente. Basicamente seria isso. Sim. Bom. E aí, agora vem a tua parte, né? Quais são os a... efeitos disso no direito de família, então? Gente, olha só abrindo um parênteses aqui, abrindo um parênteses aqui pra vocês, assim, ó, entre nós dois eu sou a que mais falo, tá? E vocês não imaginam como é difícil pra mim ficar escutando ele falar e ficar quieta, não ficar me metendo, né? É os desafios, além de gravar com uma outra pessoa, de gravar com um marido, porque geralmente, né, eu falo muito mais que ele. A liberdade de se intrometer. A liberdade de se intrometer, exatamente. Bom, se vocês entenderam essa questão até aqui, uma das questões trazida pela medida provisória 936, duas delas, no caso, porque vieram outras coisas. Não, são duas alterações no contrato e a terceira situação seria a implementação desse benefício novo. Um benefício que foi criado justamente para essa situação. Tá, que é essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho por inteiro, integralmente suspenso, e a possibilidade de só reduzir a carga horária. Tá, e como que isso reflete aquele pai que paga pensão alimentícia com desconto diretamente em folha? Primeiro assim, ó, aquele pai que vai ter suspenso integralmente seu contrato de trabalho, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo em que eu explico que seria basicamente uma situação de desemprego, digamos assim, porque a empresa ela para de pagar o salário, quem passa a pagar esse benefício é o governo. Isso, ele vai receber com base no... Exato, quem passa a pagar esse benefício é o governo, a empresa para de pagar. Se o teu caso foi um caso de suspensão integral do teu contrato de trabalho, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Serve para ti a mesma lógica. Agora, o que vem me perguntando, que é a situação um pouco mais diferente, talvez mais complexa, é quando acontece a diminuição da carga horária. Com a consequente diminuição da carga horária, a consequente diminuição do salário. E aí, digamos que eu sou a mãe, tá? E eu recebo, o meu filho recebe a pensão alimentícia diretamente descontado em folha de pagamento. Só que agora o pai, passou a ter a jornada reduzida a 50%. Então o salário dele vai sofrer essa diminuição. A empresa que contrata o pai, que paga, que faz o desconto em folha, ela vai passar o percentual com base naquilo que ela, a empresa, está pagando. Só que houve uma redução. Com base, assim, gente, na experiência que eu tenho, a gente não tem uma decisão nesse sentido para eu dizer, olha, os juízes estão determinando dessa forma. É uma situação nova, né? É uma situação decorrente de tudo que a gente está vivenciando agora. Isso não está na lei e nós não temos uma jurisprudência, uma decisão explicando o que a gente faz. Só que com base no entendimento, inclusive aplicado em caso de seguro-desemprego, o que eu aconselho, porque eu acredito que seja assim, ó, mais de 90% as chances de decisão dos juízes nesse sentido, tá? O que eu aconselho? Que este pai que paga 30%
do seu salário de pensão alimentícia, que ele pegue, ele teve a redução do salário, ele pegue e aplique esse mesmo 30% nesse benefício emergencial que ele está recebendo. Porque eu tenho, com base no que a gente conhece dos juízes, dos entendimentos e com base em como é aplicado em caso de seguro-desemprego, é muito mais provável que se essa mãe entra, esse pai simplesmente começa a pagar 30% do salário dele que já está reduzido, sofreu essa redução de 50%, tá? E ele simplesmente deixa que a empresa continue descontando e ele tá lá por fora recebendo o benefício e não tá passando 30% do benefício também pro filho. É quase certo, gente, que se essa mãe entrar na justiça, todo esse percentual em cima do benefício o juiz vai mandar pagar. Tá? Porque também se paga com base no seguro-desemprego. Quando o pai fica desempregado e fica recebendo seguro-desemprego, ele tem que aplicar aquele percentual em cima do seguro-desemprego. Então, levando em conta, fazendo analogia de uma situação similar, eu aconselho isto, tá? É possível também que essa mãe entre cobrando desse pai que ele pague essa diferença do bolso dele, para completar os 30% que ela recebia. Mas muito pouco provável um juiz vai dizer que ok para essa decisão. Muito pouco provável esse vai ser o entendimento do judiciário. O entendimento mais provável do judiciário é que ele diga, bom, pai, aqueles 30% que tu paga sobre o teu salário, pega esses mesmos 30 e aplica no benefício emergencial que tu está recebendo por fora. E vai lá, tu mesmo completa e paga. Eu aconselho realmente, inclusive, fazer isto, porque senão vai te gerar atrasados. Se tu não fizer nada, só deixar a empresa continuar lá efetuando os descontos e o depósito e tu ficar recebendo quietinho lá o teu benefício emergencial e não pagando com base no benefício, não pagando pensão, é muito provavelmente que isso vai gerar um atrasado e tu ainda vai ter que depois pagar esses atrasados. Foi muita informação, né? Foi bastante. Foi bastante. Pelo que eu entendi disso, eu acho que se eu estivesse na situação do pai, eu pegaria então o valor do benefício, aplicaria o percentual de 30% nele, pegaria, mas eu entregaria na mão ou faria o depósito? Depósito, nunca na mão sem provas que vocês pagaram. Porque quando a mãe ela entra na justiça dizendo, olha, o pai tá devendo, tá? Se ele não juntar comprovante por comprovante de mês a mês do que ele pagou, o juiz vai dizer, bom, não provou, vai pagar de novo. Ah, mas eu paguei direto pra ela, só que eu não tenho esses comprovantes, eu não peguei nenhum comprovante. Se acontecer isso, infelizmente, tu vai ter que pagar de novo. Então, realmente, se tu é o pai, sofreu isso, vai lá, desconta os 30% do benefício, faz transferência, pega recibo, se for o caso, mas deixa bem provado que tu está pagando este valor. Muito boa a tua colocação, inclusive. Né, eu tenho, acho que um brocardo jurídico, não sei se é isso que se fala exatamente, mas tem uma expressão que a gente diz, né? Quem paga mal paga duas vezes. Exatamente, né? No mundo jurídico. É justamente jurídico, esses cuidados que a gente tem que ter. Exatamente. No mundo jurídico a gente tem esse ditado, assim, né? Que quem paga mal paga duas vezes. Que é exatamente pelo fato de tu efetuar o pagamento, ou efetuar o pagamento para a pessoa errada, né? No caso, não é o caso aqui, mas tu efetuar o pagamento e tu não ter provas desse pagamento depois. Então, realmente tem que ter prova. E tudo que é pago tem que ficar provado, porque senão tu vai ter que pagar novamente. Bom, então, resumindo todo esse papo que a gente teve, né? A medida 936 implementou 3 medidas, né? A criação de um benefício novo para quem tem o salário e a jornada reduzida e também para quem tem o contrato de trabalho suspenso. Então seriam essas 3 medidas trazidas pela medida provisória 936 e os impactos disso no direito de família. A sugestão então de interpretação que foi dada pela doutora Bárbara foi que o empregado que receba esse benefício aplique o percentual então de pensão alimentícia também sobre esse benefício e que faça esse pagamento de forma comprovada. Exatamente. Bom, se tu acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, marca aí aquele teu amigo, teu parente que possa ter interesse, que possa ajudar essa pessoa e também, né, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. A gente já deixou aí, vamos deixar também na descrição das redes sociais. Muito obrigado, um abraço, sucesso, tchau!